Bem-vindos ao canal da B-Style, eu me chamo Bianca e hoje eu quero compartilhar com vocês os erros que vocês não devem cometer de jeito nenhum no ano de cursinho de vocês. Foram erros que eu cometi durante o ano de 2024, que eu estava no cursinho presencial, e não cometa esses erros para você poder alcançar a sua aprovação, assim como eu estou buscando a minha, e foram coisas que eu fiz que foram as piores, que jamais façam. E a primeira delas é: mude a sua mentalidade referente ao cursinho que você está fazendo. Eu tinha muito pensamento de que só por eu estar num cursinho presencial eu ia ter todas as aulas completas e que só de eu estar lá eu já ia ter uma aprovação, assim, e até a minha quantidade de acertos ia ser muito boas. E foi totalmente o contrário disso. Eu acho que essa mentalidade vocês devem mudar de uma forma que não é o cursinho que vai fazer a aprovação de vocês. Vocês podem estar no cursinho online, no cursinho presencial, que o que vai fazer a aprovação de vocês são vocês mesmos, é o esforço sozinho. E a segunda coisa que eu achei era que só estar com o cursinho ia valer a pena. Então, eu tenho muita dificuldade de exatas e eu achei que só de estar assistindo as aulas eu ia conseguir ver todo o conteúdo, toda a base teórica que ia fazer eu ter uma boa quantidade de acertos na área, principalmente de matemática. E isso não adiantou de nada, literalmente, não façam isso. Se você tiver alguma dificuldade em alguma área do conhecimento, busque algo extra, busque algo por fora do seu cursinho, porque o cursinho, literalmente, eu senti de todas as vezes que eu já fui, do cursinho online, do cursinho presencial, eles só são professores. Eu acho que a própria sistemática do cursinho é jogar a aula pra você. Se você entender bem, se você não entender, eles também não vão ligar pra nada disso. Então, literalmente, eu passei o ano inteiro achando que uma hora eu vou melhorar em matemática, e isso não aconteceu. Pelo contrário, acabou, em vez de eu ter voltado à base de matemática, eu acabei vendo todos os conteúdos do ensino médio das formas piores que era para ter visto, que era melhor ter ido bem devagar, e acabei não fazendo isso. Então não faça isso, busque algo extra, busque algo a mais na área do conhecimento que você tem mais dificuldade. O segundo erro que eu cometi foi confiar nos meus professores de cursinho quando eles disseram que não precisa estudar no começo do ano, que é só você estudar do meio pro fim, que tá ótimo. Sim, eu ouvi isso e eu não quero que vocês sigam isso caso vocês escutem esse tipo de coisa. Porque eles diziam com a mentalidade do: você vai ter burnout, você vai ter cansaço, e por isso você só pode começar a estudar de verdade no meio do ano. E, bom, você segue um professor, o professor tem tantos anos numa faculdade, já foi aprovado, então você vai lá e segue as ideias e acaba sendo a pior coisa que você fez. Você vai ter um monte de matéria acumulada, você não vai nem saber por onde começar. Não que eu não assisti às aulas, porque eu acho que assistir às aulas é importante, mas eu deixei de pegar pesado nos meus estudos com essa ideia de: eu vou estar cansada, eu tô guardando as minhas energias para o final do ano. Então foi a pior coisa. Então, desde o começo dos estudos de vocês, comecem firme e com muita garra para vocês serem aprovados. E outra questão seria em quesito do meu cursinho mesmo, porque no cursinho que eu fiz, o objetivo, eu fazia no horário da tarde e, sinceramente, foi o pior horário que eu peguei para fazer cursinho. Não, ele literalmente acabou com o meu dia. Eu acho que assim, no máximo, o que eu troquei para esse ano foi o período da manhã, mas caso você não possa fazer, faça no período da noite, faça em outro período, menos o período da tarde, porque ele acaba com o seu dia. Eu literalmente chegava em casa totalmente cansada, porque eu voltava no horário de pico, então eu pegava um ônibus muito cheio, aí eu chegava em casa cansada e eu nem tinha cabeça para estudar. Então, se era época de estudar, eu nem queria saber estudar porque eu tava cansada. Demorava horas, pelo menos na cidade onde eu moro, demora horas para chegar um ônibus, e aí você fica no horário da noite, né, que é o horário que meio que o aluno da tarde volta para casa,
cansada, com fome, então eu já nem queria saber de estudar. E também, quando chegava o período da manhã que deveria estar estudando, eu também não estudava porque eu acabava indo descansar ou indo dormir. Então era essa, ou eu estava descansando ou eu acabava dormindo porque eu chegava em casa exausta por causa do tempo de ficar esperando o ônibus ou então o ônibus estando cheio. Essa é uma das piores coisas que você pode estar cometendo também. O outro quesito seria você não regular o seu sono no quesito que eu fazia. No objetivo, eu fazia o horário da tarde e tinha aulas extras para caso o aluno quisesse pagar mais na sede deles, que você tinha nas aulas de sábado, que seria complemento para a segunda fase. Mas literalmente eu só joguei dinheiro fora naquele curso, não valeu de nada para mim. Acabei perdendo dias de sono, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para poder chegar lá e eu estar literalmente cansada, exausta. E além disso, o sistema deles eu não sabia disso, eu acabei pagando por um curso que não valeu de nada para mim, porque literalmente as aulas de sábado serviam para alunos que estudavam no horário da manhã e eu não fui avisada sobre isso e acabei perdendo todo o meu tempo falando assim que a culpa era minha e que era eu que não estava entendendo o conteúdo, mas na realidade eu não tinha esse conteúdo, porque os cursinhos, literalmente, assumindo aqui pra vocês, o horário da tarde é totalmente diferente do horário da manhã. Parece que até as planilhas do que conteúdo que vai passar é totalmente diferente. Tanto colegas que estudavam no horário de manhã tinha muito mais aulas e muito mais aprofundamento do que eu. Então, ir para essa aula de sábado acabou me desgastando muito. Então, caso você for comprar algum curso para 2025, pense bem antes de fazer isso, para você não gastar dinheiro e até se cansar, vendo que não vai para frente. Se não vai para frente, troca de curso ou então cancela e foca naquilo que você tem a possibilidade de fazer e é aquilo que vai dar certo. Infelizmente eu já tinha também ficado no presencial também da tarde, então não tinha como eu trocar naquele período. E, bom, outro erro que você não deve cometer no seu ano de cursinho é não fazer exercícios. E as questões, literalmente, são um ponto-chave para a aprovação. E eu posso dizer isso porque, pelo menos, uma coisa boa que eu fiz foi durante as férias, que, assim, eu não tinha quesito nenhum de cursinho, tanto para atrapalhar quanto para ir para frente, para trás, nada. Eu literalmente peguei muita prova antiga desde o início do Enem, peguei principalmente o Enem, e fiz todas as provas antigas. E isso foi, assim, muito bom para a minha evolução, principalmente no primeiro dia do Enem. Os meus acertos melhoraram demais, e isso foi de questão, assim, eu assumo para vocês que eu nem estava corrigindo as questões. O maior erro é corrija os exercícios que vocês fizerem de exatas. Acabou o de humanas, meu quesito não era nem teórico, meu quesito era interpretação. Eu acabei fazendo tanta questão de humanas, eu só colocava lá, certo, errado, vamos pra próxima. E só desse quesito de eu fazer tanta questão do Enem, que eu cheguei no primeiro dia do Enem preparada, sabendo mais ou menos qual era os conteúdos que ia passar e de que forma ia passar. Porque eu tenho muita facilidade em humanas, mas o meu quesito era interpretação, né? Então fazer muitas questões alavancou muito os meus acertos, e isso foi primordial. E os erros que você também não pode cometer nesse quesito de questões de vestibulares é você não focar nas questões que você tem dificuldade. Então eu ficava com muito receio quando eu tinha tempo livre e vai lá, eu vou fazer alguma questão. Mas eu quero fazer questão das áreas que eu tenho facilidade. É aquele medo de você pegar uma questão de matemática, você não saber fazer e ficar com peso na consciência por não ter conseguido fazer. E esse tipo de coisa não. Encara que você não sabe fazer e vai, repete de novo essa questão até encaixar na sua cabeça que é desse jeito que tem que fazer. Porque as provas não são muito diferentes. Eu vejo que fazendo muitos anos de Enem, muitas provas antigas, não vai mudar muito. Vai mudar no máximo do João para Maria ou um número, um outro número. Então, assim, não vai ter muita diferença. O que vai fazer a sua aprovação é literalmente
fazer questões e corrigir bem e não fazer das áreas que você tem facilidade. No máximo, assim, o que eu fazia, que talvez, assim, eu achei que foi bom, é gastar o tempo que você tiver somente nas áreas que você tem dificuldade. Então, eu sabia que não tinha muito tempo de estudo, porque, assim, eu tive a ideia, né, como eu comentei, de estudar no meio do ano. Então, esse meio do ano, eu só pegava os conteúdos que eu tinha dificuldade. Então, quando você tiver uma aula, se você tem pouco tempo de estudo, pega esses conteúdos, porque preste atenção na aula. Tem aula de literatura e você tem facilidade em literatura, não faça questão de literatura, preste atenção na aula e no dia que tiver o simulado você vai lá e testa esses conhecimentos. Agora, o que você tem que focar é nas dificuldades. Então, eu abdiquei de tudo para poder tentar, pelo menos, alavancar a área de exatas, mas, como eu disse para vocês, não deu certo por causa da base do cursinho, que o cursinho não vai dar base nenhuma para vocês. Então, eles vão jogar totalmente conhecimento. Quem entender, bem, eles não estão nem aí para isso. Então, mudem esses tipos de coisa para vocês poderem ser um pouco melhores no vestibulares, quem sabe até aprovados. Então, vocês façam esses tipos de coisa de uma forma também firme com seus objetivos. Não procrastine. Tá cansado? Estuda, pelo menos nem que seja meia hora, 1 hora. Esse erro que eu cometi de, tô cansada, vou ter burnout, vou ter alguma coisa, acabou eu ficando nesse tempo de descanso por muitos dias e até meses, levando esse tipo de vocabulário na minha mente. Então, pegue desde o começo do ano, faça exercícios e pegue aquilo que você tem dificuldade. E assim, se você tem dificuldade em alguma área de conhecimento, vá atrás de outras plataformas, de outros professores que possam te dar a base. Porque o cursinho, literalmente, ele não vai ajudar muita coisa e vai ser com você, as atitudes suas que vão fazer a aprovação. E é isso que eu queria contar pra vocês. E se caso vocês quiserem saber como foi o cursinho da Poli, eu também fiz o cursinho da Poli. E assim, os meus prós e contras contra ele, eu fiz ele online. E assim, teve pontos positivos, teve pontos que eu achei até um pouco melhor que o objetivo. Então, se você quiser saber como foi a minha experiência no cursinho da Poli online, se inscreva no canal, porque vai ser o meu próximo vídeo que eu vou estar postando aqui. Não se esqueça de dar o like, caso você goste desse vídeo. E se você tiver algum comentário, também faça seu comentário. Diga também os seus erros que você cometeu, que você não cometeria, porque aqui vai ser um canal para eu te ajudar, nós também nos ajudarmos. Então, às vezes, algum ponto aqui que você também achou que errou, compartilha comigo para mim também não errar e pra gente alcançar a nossa aprovação juntos. E é isso.